Me perdoe, Yoshigaki Guto, mas me inspirei em seu vídeo. Esse vídeo meio que era pra ser um top 3, mas eu gravei e tudo mais e achei uma bosta. Então vamos lá. Yu Yu Hakusho, simplesmente o anime que tem o melhor primeiro episódio existente. E se você discorda, você tem um probleminha. E não, eu não comecei ele quando era criança, eu comecei ali em 2019. E até hoje eu não terminei ele, mas deixa pra lá. E um dos motivos pra mim ter começado ele era por causa da dublagem. E se você quiser um exemplo, é nível One Punch Man. E a dublagem é incrível, intancável, vou até deixar uns trechinhos aí só pra vocês verem. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tô na área, derrubou é pênalti. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Ah, eu sou mais eu, né? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! Mas vamos parar de enrolar e vamos falar sobre a coisa que deu origem a esse vídeo. Bem, tudo começa com o protagonista. Morto. Sim, morto. Bem, mas por que ele tá morto logo agora? Calma lá que eu vou te contar tintim por tintim. Bem, esse é o nosso protagonista, Yusuke Urameshi, que tem uma má fama de ser um bad boy. Ele tá voltando pra escola depois de ter ficado 10 dias fora. É, só 10 dias. E por causa disso, o diretor tá chamando ele pra sala de coordenação. Mas, ele tá com foda-se. Então conhecemos a Keiko, que é amiga do Yusuke. E ela começa a dar uma bronca nele, porque ele tá ali de moleza. E como eles estão chamando ele pra coordenação, é porque ele aprontou alguma. E que se ele não fosse, ela levaria a culpa porque ela é representante da turma. Mas como resposta, a gente tem essa cena incrível. Você me entendeu! Ah, é branca, mas tá meio suja. E como conversar com o Yusuke não deu certo, ela sai de lá indignada. Mas umas duas amigas dela aparecem e perguntam como é que foi. Mas a Keiko estranha porque elas estão escondidas, mas elas respondem que é porque elas têm medo do grande bad boy. E ela defende ele, dizendo que ele é grosso, mas é um cara legal. Mas as meninas começam a falar de um rumor de que ele recrutou mais de 2.000 bandidos. 2.000 bandidos. Sim, você não ouviu errado. 2.000 bandidos. Mas como são só rumores, a Keiko manda todo mundo ir tomar no cu. Enquanto isso, Yusuke tá andando por aí enquanto escuta uma conversa de dois rapazes. E um deles disse que uns caras vieram incomodar ele, só que ele disse que era parente do Yusuke e os caras deixaram ele em paz. E ele conseguiu roubar a carteira de um deles. Mas o nosso queridinho escuta isso e fica puto. Mas por causa da reputação do Yusuke, eles ficam com medo e tentam entregar a carteira. Mas o Yusuke decide resolver as coisas no diálogo. Mas e aí chega esse filho de uma puta, quer dizer, o professor, e pergunta se ele tá fazendo uma coisa de errado com eles. Só que eles dizem que não. Só que ele olha a carteira no chão e tira uma ideia errada de tudo aquilo. E o Yusuke só manda um... Ih, cara aí! E o professor fala que nem precisa pisar o pé na escola de novo. E o Yusuke fala, não, kaká. E na hora que o Yusuke quer picar a mula da escola, ele leva uma na cabeça desse cara, que é o professor Takinaka. E ele pergunta se o Yusuke escutou o chamado dele. E ele fala que sim, mas que ele já tá indo embora porque ele foi expulso. E o professor ainda tenta levar ele pra sala de orientação. Mas o moleque consegue fugir fazendo cover de Mr. M. Ui! E depois disso ele chega em casa, onde a baiana da mãe dele tá acordando agora. E ela pede pra ele fazer um cafezinho pra ela e pergunta como é que tá a escola. Mas ele disse que faltou porque não tava afim de ir. E a mãe dele diz que se continuar assim, até melhor ele parar de ir porque a escola custa dinheirinho. E ele fica indignado com o sermão e dá uma saída. E no meio do caminho ele é cercado por esse bando de caras fazendo cosplay de Josuke. E esse maninho é o rival do Yusuke, Kuwabara. Ele sempre tá disputando com o Yusuke pra ver quem é o mais forte da escola. E mais uma vez, ele quer fazer isso de novo. Mas como o Yusuke já tava puto pra caralho, ele leva um sacode. E os amigos dele perguntam por que ele continua com isso, já que ele perdeu 156 vezes. E agora que o Yusuke voltou a andar, ele encontrou uma criança jogando bola perto da rua. Ele dá uma bronca no molequinho porque ele pode ser atropelado. Mas como o moleque faz essa carinha, o Yusuke começa a brincar um pouquinho com ele. Ah, como é que dá pra ter medo desse cara? Então ele devolve a bola e fala pro moleque parar de brincar perto da pista. Mas como o moleque tem um quê de uma presilha, ele continua brincando e a bola vai parar na rua. E na hora que o molequinho tava atravessando, veio um carro em alta velocidade, então o Yusuke decide fazer cosplay de Kazuma. Ah, me lembrei. Eu fui atropelado e morri. E do nada aparece uma mulher montada numa vassoura. Ela é a Botan, a deusa da morte. E assim chegamos ao começo desse episódio. Você queria entender? Agora entendeu. E agora que o Yusuke percebe que ele tá morto, ele fica meio... Eu sou a deusa da morte, como dizem os ocidentais. Muito prazer. Muito prazer, eu vou te mostrar muito prazer. Pô, né? Pelo jeito você morreu, né? Lástima. Mas olha só, nem Deus prevê que você salvaria uma criança que nem sequer ia morrer naquele exato momento. Então, você morreu à toa. Mas que carai! No destino daquela criança estava escrito que ela escaparia milagrosamente. E enquanto o Yusuke fica indignado, a Botan tenta explicar pra ele que tem um teste de ressurreição que ele pode participar. Mas o Yusuke recusa, dizendo que se ele voltasse pra terra, ele não ia ganhar nada com isso e que as pessoas iam ficar mais satisfeitas se ele continuasse morto. Eis que você é sad boy, ruê.
Então a Botan vai embora, mas diz que vai dar um tempo pra ele pensar depois do velório dele. Pô, cara, tô achando que você tá me enganando, hein? Até agora esse episódio tá sendo super normal, não vejo nada de muito especial nele. Cala a boca e continua assistindo, porque é agora que as coisas vão mudar. Mais tarde, Yusuke chega na casa dele, que é onde está tendo o velório. Mas até agora está tudo normal ainda, com as pessoas indo prestar homenagem a ele e a baiana ali sentada. Até aqui a gente escuta a voz da Keiko, falando que ele deixou ela enquanto ela chora e suas amigas tentam confortá-la. Mas Yusuke ainda tá meio, pô, para de drama. E agora começa a cena que quebra o mais duro dos homens. Surpreendentemente, o Kuwabara chega no velório e até o Yusuke fica surpreso. E ele tá ali, indignado, porque o Yusuke não deu uma revanche pra ele. Gritando, pedindo pro Yusuke ressuscitar para eles terem uma última luta. Me ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Urameshi! Eu não vou perdoá-lo nunca! E o professor, que é filho da puta, falando que a morte do Yusuke pode trazer uma boa imagem pra escola dele agora. E o Yusuke fica puto, mas o Takinaka chega, agarra os dois e fala que isso era totalmente imoral. Esse cara é realmente muito gente boa. Então Takinaka entra lá dentro, ele diz que está surpreso pelo fato de Yusuke ter salvado uma criança, mas ele não tem vontade de elogiá-lo pelo que ele fez. E ele começa a chorar. E a mãe dele começa a chorar em seguida. Então Yusuke percebe que algumas pessoas ainda se importam com ele. O Kuwabara, a Keiko, o Takinaka e a mãe dele. Mas depois disso, aquela criança e a mãe dele chegam para poder prestar homenagem ao Yusuke e vão embora. Então a criança começa a perguntar se o Yusuke estava dormindo e que queria voltar lá depois para agradecer ele pessoalmente. Caramba, eu quase chorei vendo essa cena de novo. Então a Botan chega e pergunta se o Yusuke já decidiu sobre o teste de ressurreição. E o Yusuke aceita. E aí começa o arco do teste de ressurreição. Que eu amo esse arco, puta que pariu. Então é isso. Em relação aos primeiros episódios dos animes, esse é o episódio que eu mais gosto. Se você quiser uma experiência completa sobre esse episódio, vai lá, assiste e me diz o que você achou sobre ele. Bem, eu já acabei por aqui e obrigado. Falou. Eu fico louco e a energia e o poder